Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz. Mais um dia, a nossa nona edição do podcast O Caminho no Propósito. E hoje eu estou assim com um convidado de honra muito especial, o pastor Eric, de uma igreja assim que eu tenho toda a minha admiração e respeito. E nós vamos aprender um pouquinho com ele, e falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele, no ministério dele, né, pastor? Sim, sim, é isso Seja mesmo. bem-vindo Muito obrigado. conosco, que hoje o Senhor possa ser usado de uma forma sobrenatural para todos aqueles que assistir, aprender e entender um pouco a sua trajetória. Amém. Bora lá então. Bora? Vamos lá. Vamos lá, pastor. Eu quero que o senhor explique um pouquinho desde a sua infância, Uhum. né? Porque muitas pessoas vêm com a história, ou eu nasci num lar cristão, equilibrado, com meus pais firmes me levando. Como que foi a sua infância? Os seus pais, como que foram isso aí? Tá. Explica um pouquinho. Karine, na verdade, não. A gente não teve um berço cristão, né? Confesso para você que havia uma confusão generalizada, né, de religiões no nosso meio. Então, assim, é, eu, desde a minha infância, é como se nós sempre buscássemos Deus, Uhum. mas em lugares e ambientes que não proporcionava o preenchimento necessário, né. Eu Uhum. lembro que eu mesmo, depois já adulto, eu caminhei por vários lugares, né, ou várias religiões, tentando achar a religião perfeita para mim. E eu confesso que o protestantismo, a religião, né, a igreja cristã evangélica, para mim, era a última possibilidade. Olha. Você entendeu? Eu era Uhum. eu era um Paulo mesmo de Tarso. Eu Olha, nem na calçada eu pisava, era crítico mesmo, olha. mas, desde a infância, né, eu sempre senti um anseio, algo da parte de Deus, mas não sabia o que era. Então, Uhum. assim, a nossa mãe, minha mãe não nos mostrou um caminho, meu pai não nos mostrou um caminho, ele nos deixou muito cedo, né, saiu de casa muito cedo, então minha mãe precisou de trabalhar desde cedo também, então assim, essa realidade acabou que nos deixou em si um pouco órfãos, sem Uhum. uma paternidade para nos orientar, né. Uhum. Então eu falo que toda a minha trajetória desde aos os 12 anos até uns 21 anos, 22 anos, foi sem uma direção clara de nada na minha vida, você entendeu? O senhor na sua fase ali de pré-adolescência, juventude, porque o senhor tem filhos, né, Uhum. eu também, a gente sabe que é uma fase que não é fácil, é uma Sim. fase bem complicada, que o mundo oferece muitas coisas, né, a Uhum. proposta. O senhor passou por algum vício, droga, Eu era bebida? terrível, Karina. É. Eu era terrível, terrível. Eu brinco, eu falo com as pessoas, se eles me conhecessem, eles não sentariam para me ouvir hoje. Olha, Sério, eu mas era. isso é o que nós falamos, o senhor gosta dos improváveis, né? Amém, glória Usa a os Deus. Eu improváveis. me considero um. Mas, Karina, a minha juventude foi, como eu te disse, eu não tive uma paternidade muito clara. Eu tive muita dificuldade em entender e aceitar isso, até depois da minha conversão. Uhum, Mas a minha juventude foi no mundo mesmo, você entendeu? uhum, Experimentei de tudo um pouco, uhum, pode colocar tudo um pouco mesmo aí, você uhum. entendeu? E eu falo que o ápice da minha conversão foi justamente um acidente que eu tive, um acidente físico mesmo, de atropelamento, na virada de ano. Não sei se eu posso estar já adiantando esse assunto, mas eu lembro que era uma virada de ano, toda a minha família em casa, tios, tudo, e eu lembro que minha mãe falou: "Filho, fica em casa", O mas senhor eu era solteiro nessa época? era jovem, devia Jovem. ter uns 19 anos, Aham, coisa assim, e amava o mundo, aham, entendeu? Bebia muito, aham. né, era muito envolvido com muitas coisas, e eu lembro que nesse dia eu neguei, né, passar o réveillon com a minha família. Falei: "Não, não quero não, vou curtir minha vida". E nesse momento aí a gente foi pra casa de um amigo. Uhum. Tá entendendo? E dali a gente foi para um outro lugar, que chamava Pôr do Sol, né. Era virada de ano mesmo, era do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Uhum. E eu lembro que eu estava tão embriagado, mas tão bêbado, que eu atravessei a rua sem ver. E eu Nossa. passei no lugar onde os carros tava fazendo racha, dando pau, rodando o carro. E eu lembro que eu estava tão embriagado que eu só lembro que eu vi uma luz de uma traseira de um carro vindo na minha direção assim, ó, se jogando. E esse carro me pegou e me jogou uns 3 metros pra frente, assim. Eu desmaiei e depois eu acordei, já acordei, eu me vi o pessoal me carregando, né, e eu Uhum. como diz, eu brinco, eu falo que eu estava com 3 joelhos,
em cada perna, porque eu quebrei a perna de um jeito que, meu Deus, Aham, entendeu? E fui parar na medicina. Aí aham. me levaram pra lá e eu lembro que foi assim, e eu, como eu tava embriagado, eles tiveram que colocar minha perna no lugar sem anestesia, né? Então, Uhum. assim, foi uma noite, né, bem emocionante, ao lado Olha. de pessoas sem mão, sem dedo, por questão de foguete, sabe? Aham. Só que aí tava até bom, aí tava tudo certo. O duro foi chegar em casa É. e todo mundo tá lá com aquela cara, né, preocupada e eu com a cara de. Não tinha onde colocar, uma cara de vergonha Vergonha da absoluta. família. E tudo ali começou, Karina. E aí eu comecei a valorizar as pessoas ah, que não, que eu não valorizava, entendeu? Os que queria estar ao meu lado e eu não fazia questão, porque para mim eram muito sem graça, entendeu? Uhum. E aqueles que eram os chamarizos que chamavam atenção não foram me ver. Então, assim, foi uma consequência. Ali, eu falo que ali foi o início. Não vou falar que foi Deus que fez isso, pelo amor de Deus, foi Uhum. eu mesmo que causei isso, mas foi o início de algo que Deus começou a construir de forma muito sutil na minha vida. Uhum. Obviamente ali não foi o início, não foi o final das coisas, mas eu lembro que eu fiquei 6 meses deitado de cama por Nossa. causa desse acidente, então teve tempo suficiente Uhum. para poder Refletir. refletir, né. E como eu era muito roeiro, né, a minha mãe e a minha tia que morava com a gente sempre falava: "Menina, fique quieta em casa, Uhum. fica quieta, pare de sair". E eu saía de segunda a segunda mesmo. Aham. E aí eu lembro que depois que eu tirei o gesso, depois de 6 meses, eu estava em casa e tinha um amigo meu, Neander, ele chama Neander, e ele falou: "Cara, vamos na boate comigo, vamos ali, vai ter uma noite ali e tal". Aham. E eu convidei umas amigas minhas pra ir, falei: "Cara, não vou não, vou ficar quietinho", traumatizado, Karina. Uhum. E naquela noite a minha tia, minha mãe falou assim: "Sai, vai passear". Eu falei: "Oi? Como assim vai passear, né?". Uhum. E ali naquele dia eu conheci minha esposa, né, ou Olha. seja, tem 31 anos atrás Olha, isso. tinha um Tinha um propósito. propósito, né. E Olha. ali eu sempre, com muito respeito ao sertanejo, eu sempre odiei música sertaneja, mas era uma Uhum. noite sertaneja, Uhum. entendeu. Então a gente foi pra lá e naquele momento ali o que a gente podia fazer era conversar. Não teve nada demais, mas Uhum. a gente teve um tempo, mas aquele ali me chamou atenção. E ali começou outra história da minha vida, né. E ali é onde minha esposa ela andou comigo, ali a gente foi pra uma seita, minha esposa nunca concordou, mas, nós fomos pra uma seita chamada Vale do Amanhecer, não sei Olha. se você já ouviu falar, Não. não perca tempo, Aham, não tá. conheço. Não perca tempo com isso. E ali eu fiquei 10 anos. Eu Aham. acho que na ausência do meu pai fazia parte dessa seita. Na ausência dele, eu acho que quando ele me ligou, depois de, sei lá, 10 anos sem ver ele, sem falar com ele, é uma pessoa que tinha sumido, acho que eu fiquei movido por aquilo e fui lá atrás dele, sabe. E nesse momento eu caí nesse laço. Entendi. Fiquei 10 anos nessa seita, até que um dia, aí sim, né, minha esposa nunca concordou, ela nunca me desrespeitou, mas ela nunca foi, assídua. E eu lembro que um dia eu estava em uma noite de um trabalho lá deles e entre aspas, a gente ficava meio incorporado, meio em transe lá, Uhum. e nesse dia do nada, meus olhos se abriram, Uhum. do nada. E eu olhava e falei assim: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui?". Aquilo que era lúdico, colorido, aos meus olhos bonito, Karina, ficou feio. Na Nossa. mesmo instante. E eu olhava aquilo e falava: "Cara, o que que eu tô fazendo aqui?". E o povo: "Cara, fica quieto, você tá no meio do trabalho". Eu falei: "Não, tô indo embora". Olha, Karina, por Deus, é como se a gente fosse olhar pra Bíblia, é como se as escamas que estavam os nos olhos seus dele olhos caíram exatamente. E eu totalmente. levantei e fui embora, eu falei: "Aqui eu não volto mais". Foi Olha. desse jeito. Ok, beleza, não tinha um contexto nenhum nessa história, Aham. mas, dali a minha irmã vai, a Gabriela, que é do Sal da Terra, ela me chama: "Eric, vamos lá em casa?" Para poder participar de uma célula, e ela insistia tanto, Karina, que Eles têm aqueles PG, né, em casa. PG, PG, exato. é. E aí eu falei assim: "Você quer saber de uma coisa?" Combinei com a minha esposa, falei: Aham. nós vamos", mas para ela parar de encher o nosso saco, Uhum. parar de chamar a gente, que eu já não aguentava mais, Karina, olha Tipo assim, só. vamos honrar minha irmã, ir lá pra ver É, ela ficar feliz, me acho ver que e não era pronto. nem para honrar, eu acho que era para ela parar de encher o saco. Aham. E a gente foi. E eu Olha. lembro que nesse dia, aí a nossa história mudou. Porque tinha um pastor chamado Marcílio, que se chama Marcílio, hoje ele não mora aqui, mora em Uhum. Curitiba. Que era da Sal da Terra. Ele era da Sal da Da Terra. Terra. E ele começou a ministrar. E a minha esposa olhava pra mim e falava assim: "Eric, isso que ele tá falando tá queimando o meu coração". E eu falava no pé do ouvido, falei: "Bia,
Isso aí é ser crente. Você tá louca? Você quer ser crente? E eu lembro que ela falou, Eric, se isso for Ser ser crente, crente? eu quero ser. Olha. E a hora que a gente se pegou, na verdade ela se pegou, ela já tava, eu peguei ela, né? Ela já Aham. tava de joelho no chão. Olha. Então eu falo que ela se converteu por milésimo de segundo, mas ela foi na frente. Foi na frente. E aí a gente, naquela noite, era uma terça-feira, se eu não me engano, nós entregamos nossa vida para Jesus. Mas aí o maior desafio ainda começou, né? Uhum. Não, isso eu falo que é o engano, né, das pessoas quando elas acham que ali é o suficiente, beleza? É, acha que converteu, aceitou Não, Jesus, é Karina, o tudo, começo. tudo mudou ali. Na verdade, tudo mudou no sentido de eu ter que reconfigurar, reconsiderar tanta coisa na minha vida. Uhum. Porque, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi na Bíblia é honrar pai e mãe. Olha, Tá, mas e aí, como é que eu honrava meu pai? nossa. Porque meu pai traiu minha mãe, meu pai Uhum. abandonou minha casa, meu pai deixou a gente passar fome. Nossa, Como que eu honraria meu pai? pai. E aí, Karine, isso para mim foi o maior dilema da minha vida por um bom tempo. Porque Uhum. eu queria ser bíblico, né? Eu queria Uhum. andar naquela palavra que eu tava apaixonado e eu falava, cara, como é que eu vou honrar meu pai? A minha mãe é fácil, minha mãe deu a É. vida dela por nós, sacrificou, Uhum. né? Eu lembro dela chorando pelas ruas ali, tentando, né, achar caminhos para nos suprir. E meu pai nada, meu pai com outra família. É isso que eu falo. Quando fala pastor assim, vamos orar para quem a gente ama, é tão fácil. Mas vamos orar para os que nos perseguem, É, os que machuca, exato. né? Aí a gente conhece Cristo, né? Aí Sim. é ser Cristo. Mas eu tive um aprendizado tão bom de Deus nesse dia, nesse momento, quando Deus ele revelou para mim, porque Deus falou assim, Efésios fala, aquele que roubava não roube, aquele que Ah, mentia não não mente. minta. E aí eu peguei aquilo e falei assim, eu entendi. Então meu pai falava, eu entendi, se meu pai adulterou, eu não vou Tudo adulterar. terá. Se meu pai mentia, eu não vou mentir. Se meu pai fazia isso, eu não vou fazer. Uhum. Então o que que eu aprendi? Olha que loucura, Karine. Eu aprendi a honrar meu pai com as falhas dele. Olha. Você entendeu? Uhum. Foi o que que eu fiz? Eu comecei a reverter. Se meu pai fazia certas coisas, eu não faço. Então, assim, eu consegui honrá-lo olhando as falhas dele e transformando aquelas falhas dele em ponto positivo para mim. E Olha. aí foi onde eu encontrei paz para poder honrá-lo, hoje admirá-lo, respeitá-lo como Hoje a pai. relação é boa, pastor? É boa, é boa. Boa. Não temos aquela afinidade, né, de Uhum. tão próximo, mas há respeito, há cumplicidade, Uhum. né? Agora eu fui promovido a avô, né? Então, Ah, estamos não nessa. sabia, nós vamos chegar lá, hein? Vamos lá. E aí, assim, então hoje ele tem um contato maior, tudo, mas é tudo certo. Uhum. Aquilo que me dificultava, que era olhar para Deus com um olhar de paternidade, foi tratado quando eu entendi honrar meu pai Uhum. aqui na Terra. Na Terra, entendi. Me conta um pouco da sua esposa. Quantos anos vocês tinham? Como que Meu Deus. começou? Me conta um pouco da história do casal. Karina, eu tenho 53, ela tem 54, Uhum. eu tô com ela há 31, então a gente se conheceu com 21, 22 anos. Foi Novinhos. nessa boate lá na Poison? Poison tinha, eu Né? não conheci não, mas meu marido é daqui, ele fala que Era, existia, que ele ia existia. muito. E foi uma noite muito ruim, né? Aham. No sentido de música, eu nunca gostei de boate, sempre odiei boate. Aham. E eu fui porque a minha mãe e minha tia me pediu pra ir. Olha. Foi. E aí, assim, naquele dia a gente se conheceu. Eu lembro que naquele dia eu pedi um beijo pra ela, falou assim, não, não vou te dar beijo, não. Ó, Então aquele conceito que eu tinha de mulheres foi quebrado ali naquela noite, olha. entendeu? E ali, Aham. tudo aí, eu fiquei apaixonado com a mulher. Ah, desde ali Fiquei já não, sabia que já fiquei não, era. sou até Sou até hoje. Tem um hoje, né? amigo meu que fala assim, Eric, quando você olha pra ela, é nítido, é escancarada. É. Falei, mas eu falei pra ele, até recentemente, falei, meu irmão, a sabedoria que ela tem Glória a Deus. é o que me prende a ela. É uma mulher muito sábia, Karine, sabe? Aleluia, Ela chama pastor. Fabiane, né? O nome dela é de Fabiane. Bia, né? Aham. Mas ela é uma mulher muito Quero sábia. conhecer a pastora Sim, você Fabiane. vai gostar. E ela é uma mulher muito sábia, muito sábia. Amém. E a gente tá há 31 anos junto. Aham. Eu falo e bato nessa tecla. Se há grandeza em algum homem, minha filha, você pode ter certeza que há uma mulher por trás aí. E eu a Amém. reconheço em gênero e grau em todo o tempo. 31 anos vivendo junto, crescemos juntos, aprendemos juntos, erramos juntos, Uhum. fomos resilientes juntos, né? O ministério hoje, a Seara de Deus, ela começou de um projeto caseiro, né? Em casa?
literalmente no estúdio. É, pastor? Literalmente no estúdio, Olha. né? E aí, assim, a gente não sabia nada, não conhecia nada, né? Uhum. Mas, mais uma vez, ela foi à frente de mim. Ela chegou e falou assim: eu vou fazer teologia. Eu falei: Bia, esse trem mata, porque a Bíblia diz que a letra mata. E hoje entende que não é nada Não é disso. nada de. É, porque a gente pega versículos isolados e Sim, tira aquilo sim, ali, sim. né? A letra ali é a lei, né? É. E ali, quando a gente olhava, e aí, só que um dia ela foi tão sábia que ela levou um CD da aula de teologia, e aí ela deixou assim de um jeito muito, muito estratégico na minha mesa. E eu fui ouvir. Na Olha, hora que eu ouvi, eu falei: Bia, isso aqui é aula? Ela falou: é. Falei: amanhã eu tô lá eu contigo. quero Eu aprender. quero. Eu quero, a gente fez, e depois eu me tornei até professor dessa mesma Que escola. É, bênção. né? E Eu assim, fiz teologia. é bom, é bom, é É, bom. eu Eu sou a amei. favor, É. né? Não mata, não, só Não, traz ele me segurança. deu paixão e amor pela Bíblia. Exatamente. E Só... muito temor. Uhum, É, porque quando você conhece mesmo a Bíblia, você conhece Jesus, né? com Porque certeza. ele é a palavra, É. né? E aí, assim, hoje ela é uma pessoa que me apoia, né? A gente cumpre funções distintas dentro do ministério. Hoje a vida Uhum, dela também é dedicada a isso. Uma pessoa extremamente criativa, uhum. extremamente habilidosa, caprichosa com tudo que ela pega para Tudo de fazer. excelência. Tudo. Hoje ela lida diretamente com mulheres. Existe um Uhum. grupo muito grande de mulheres que acompanha Amém. ela, sabe? Os eventos, os projetos que ela Uhum. participa. Tudo, tudo, tudo. Ela é muito, né? Hoje ela tem o ofício profético, né? Uhum. Dentro da igreja, mas não o ofício profético do eis que te digo, né? Ela está baseada em Efésios 4, né? 11, quando diz Deus levantou pastores, profetas, Uhum. apóstolos e mestres, né? Então hoje o profético dela, né? É o profético de governo, né? Uhum. Aquele de vocação, da santa vocação de Deus, como está dito lá em Efésios 4. E minha filha, vou te falar, é uma mulher que traz norte para nossa vida. Amém, amém. Vamos entrar um pouquinho, que eu acho que é bom, muita gente conhece de Uberlândia, que o senhor foi, assim, um mega profissional Fui como não, fui fotógrafo. não. Demais. Sou inclusive já fotografou minha filha, É isso né, sim. a Brendinha. Então, assim, eu conheço um pouco do seu trabalho e muita gente de Uberlândia conhece. Uhum. Eu queria que quando o senhor teve essa palavra, né, que o senhor deixou sua profissão para viver hoje intensamente para o Tá. Senhor, por almas, para quem está em casa assistir, entender esse chamado, para ter tranquilidade, que muitas pessoas, pastor, precisam de um norte, uma direção, para entender quando é a voz de Deus, Sim. quando a gente precisa tomar. Eu também sou uma pessoa que eu larguei minha profissão hoje para servir o Senhor integral. Assim. Foi abaixo de uma palavra, não foi a Karina que tomou decisão, foi uma palavra de Deus. Então, Uhum. para as pessoas te escutarem, entender um pouco Sim. sobre isso. Vamos lá. Eu acho que para falar um pouquinho disso, eu vou até falar um pouco do ministério, Tá, tá? tá. Porque assim, eh, eu fotografei durante 30 anos. Uhum, Essa foi minha carreira, minha vida. Eu e Bia, a gente começou junto. A uhum. gente abriu um estúdio de fotografia Eu não sem saber sabia. fotografar. Olha, Você já viu algo assim? Você começar não. um estúdio de foto sem Nunca saber vi, fotografar. pastor. É. E assim, graças a Deus, a gente foi reconhecido a nível nacional, a nível Não, muito. internacional. A gente ganhou prêmios nacionais de melhor estúdio do Brasil, várias Uhum. outras premiações que a gente teve, né? E quando Deus chamou a gente para o ministério, tudo começou lá dentro do estúdio. Eu falo que Deus tem propósito para todas as Olha. coisas, né? E nós começamos um grupo de estudo, né? É como se fosse um culto lá dentro. Na verdade, a gente começou dentro do nosso condomínio. Eu morava dentro de um condomínio fechado e era impressionante que eu fui um dos primeiros moradores. Próximo à nossa casa, não tinha casa nenhuma. Olha. E a segurança ia lá e falava assim: senhor Eric, os vizinhos estão reclamando que você está fazendo barulho. Eu não tinha vizinho. Eu não tinha vizinho, a coisa de 300, 400 metros. Olha. Porque dentro de um condomínio inteiro, nós tínhamos 5 casas dentro do condomínio. Olha. Falei: tudo bem, né? Ou seja, algo está acontecendo, né? E foi onde eu falei: então vamos para o nosso estúdio. E a gente tinha um estúdio de 500 metros quadrados, né? E lá dentro a gente começou esse projeto, né? O projeto justamente de quê? De fazer esses cultos lá. Uhum. Então, teoricamente, a seara de Deus, ela começou nesse âmbito. Uhum. E aí, buscando o Senhor, Karina, tipo, meu Deus, assim, eu sempre fui obediente, sempre fui servo, nunca tive Uhum. problema com isso, nunca, nunca, nunca. E eu falava: Deus, porque nós, teoricamente, nos convertemos pelo sal da terra, né? Uhum. E eu falava: por que não deixar a gente lá? Por que o Senhor está querendo abrir algo novo, sendo que ali já era suficiente para nós, né? Uhum. Até que um dia Deus falou,
né, trouxe uma visão para nós do que a gente trabalharia, que é o livro de Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10, né? Diga entre as nações, desperte o que está adormecido, pegue do seu arado sua foice, façam armas, né? Digo fraco, eu sou um guerreiro, ou em algumas traduções falam que eu sou forte. Aham. E aí eu baguncei minha cabeça, falei, meu pai, 30 anos fotografando, será que eu subi a montanha errada? Olha. Aí um dia Deus falou, não, você não subiu, você subiu a montanha certa, porque lá você já estava ajudando as pessoas a se identificar, a se entender, se conhecer. Tanto que hoje, no nosso ministério, vários clientes nossos, ex-clientes do estúdio, participam, São hoje congregam, membros da são sua membros, igreja. fazem parte da comunidade, por Olha. causa que naquele tempo a gente já era ativo, efetivo para o reino de Aham. Deus, né? Então, foram 30 anos de fotografia. Olha. Só que, Karina, uma vez a gente foi para Águas de Lindóia, uma conferência. Como eu era professor desse curso de teologia, anualmente eles faziam uma conferência de Uhum. professores. E eu fui. E lá eles apresentaram um pastor chamado Pastor Edilson de Lira, ele é da Igreja Verbo da Vida, de Petrolina. Ele era médico, ele é médico, né? Formado, tudo. E ali o pastor que estava apresentando o Guto, ele falou: olha, gente, eu quero apresentar o pastor Edilson. Ele é médico, ele abriu mão da sua Da carreira carreira. para viver para o Senhor, pelo período integral, não sei o quê. Na hora que ele falou isso, minha esposa tinha ido no banheiro e Deus falou assim para mim: chegou sua vez. Naquele momento. Audível. Nossa. Karina, imagina um homem Nossa. já adulto, né, velho já, com Aham. 40 e poucos anos, chorava igual uma criança. Eu Eu lembro que imagino. na frente do hotel tinha uma praça, eu saí em prantos, e o povo me abraçava, e eu abraçava o povo, e o povo falava, os pastores falavam assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, Deus falou comigo, e eu saí chorando compulsivamente na praça, assim, Olha. e eu não sabia o que fazer com aquilo, eu tava eufórico e uma mistura. E aí eu lembro que falei pra minha esposa, né? E quando nós chegamos em Uberlândia, o meu cunhado, católico, ama a vida dele, o Carlinho, ele chegou e falou assim: eu tive um sonho contigo. Eu falei, qual, Carlinho? Cara, eu sonhei que você chamou todos os fornecedores que você trabalha e comunicou pra eles que você ia parar de fotografar. Nossa, confirmação, Aí eu falei, caraca, pronto. Deus E eu confirmou. tinha uma secretária muito doida, muito elétrica. E eu contei pra ela, e ela falou assim: vamos parar agora, vamos fechar esse Ela estúdio. falou. Falou. E não era nem temente, assim, que Não, as ela mulheres de congregava oração. com a Ah, gente, era? mas Ah, era tá. doida. Ah, tá. E aí ela, vamos fechar o estúdio? Eu falei, então vamos. E na empolgação, eu me lasquei. E aí? Eu me lasquei feio. Porque não funciona assim, né? É. E naquela ela começou a negar todos os contratos. Não, era que não vai poder, não vai poder. E aí virou um buraco de dívida na minha vida. Nossa. Aí eu tive que reconsiderar tudo, e buscar do Senhor. E eu tava tão, Karina, eu tava tão em pânico que a minha esposa falou: Eric, vai no médico, vai no neuro. Eu dirigia, eu apagava, Olha. meu cérebro desligava. De tão que eu tava tão pressionado Pressionado mentalmente. Eu não sei como é mentalmente. que eu falo. É. E Abalado. aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu preciso. Porque é muito compromisso. Exato. Hoje, você marcar aí um álbum de foto é muito dinheiro, né, pastor? Gastava, eu É tinha, uma nota. eu tinha contrato para 2 anos para frente. Então era coisa que o povo já fechou, já pagou há muito tempo, que só tinha que Exatamente. cumprir com aquilo ali pra resolver parar. Exatamente. A agenda tem que ter em dia, né? Exatamente. E até hoje a gente cumpre, É. entendeu? Dos remanescentes, né? Olha, Sim, e a gente honra, né? olha, Nós não temos mais o pastor. estúdio, mas o nosso número é o mesmo, tudo, a gente nunca deixou de Mas é até honrar. bom só entrar nessa pauta para os nossos telespectadores entender que quando tem uma palavra de Deus, a gente tem que ter maturidade. Né, pastor? Porque Isso. a maturidade, ela nos faz organizar, fazer tudo com excelência, porque as coisas de Deus é assim. Exatamente. Não tem confusão, não tem deixar ninguém em prejuízo, é fazer ficar bom para todos os lados com excelência. Exatamente, é isso aí. É Eu acho que isso você usou a aí. palavra mais certa, maturidade. E eu acho que eu não tive maturidade para poder discernir tempos e estações. Estações. Você viu? Aí então o que que eu fiz? Eu fui pausadamente. Eu lembro que eu tinha uma funcionária que ela era do serviço geral do estúdio. Nós tínhamos 12 funcionários. Eu lembro na vez que eu fiz com o senhor, vocês Sim. tinham muito, uma equipe grande. E essa menina, essa senhora, ela
ela fazia parte de limpeza, de Aham. atendimento, no sentido de servir café, essas coisas. E eu gostava tanto dela que eu não soube demiti-la. Olha só que experiência. E cheguei pra ela e falei assim, não vou citar o nome, mas assim, eu vou precisar te mandar embora. Olha. E essa mulher ficou possuída de raiva. Uhum. E aí eu causei mais dano, olha, faltou maturidade, mais dano do que Uhum. tudo. E a filha dela, ela era funcionária nossa há 12 anos. Nossa. Ela era um braço direito, perna, cabeça, tudo nosso. E eu traumatizado, só pra você entender, eu tô pulando alguns processos, mas só pra você entender. Eu falei: "Cara, como é que eu vou dispensar ela? Se com a mãe dela eu já tive problema, essa mulher vai me matar". E eu não Uhum. queria ferir ninguém. E eu lembro que um dia eu fui para o monte orar, ela era a minha última funcionária, e eu fui para o monte orar. E eu passei a noite orando lá por ela. Chegou no outro dia cedo, ela chegou 9 horas chorando. Olha. Falou: "Preciso falar com você, Eric". Eu falei: "Senta aí". Pensava tudo. Ela falou assim: "Eu vou ter que sair". Resposta, olha. E ela chorava porque ela era apaixonada por aquilo. Ela falou: "Eu vou ter que ir para cumprir, estágio na Olha. faculdade dela". E é o que você precisava. Não Exato. tinha como E você aí desligar. eu ria, dava gargalhada, e ela não entendendo nada. Eu falei: "Lu, me perdoa, mas é porque eu passei a noite orando por você, e você me vem com a resposta hoje". Olha. E aí, Karen, aprendizados, né? Uhum. A gente tem, se é o Senhor que dá a palavra, é Ele que vai preparar Ele que prepara. toda a estrutura para que isso aconteça. Eu creio. Então eu entendi que todas as vezes que eu coloquei a mão, ou que eu resisti à direção que Deus me deu, foi prejudicial. Uhum. Porque Deus, ele é um Deus de processo. Eu falo que Deus é processual. Deus não é um Deus Uhum. de explosões, vamos usar esse termo. Uhum. Mas ele vai sempre trabalhar porque ele não vai ferir ninguém. Isso. Você entendeu? E aí eu aprendi diante disso. E assim, um dos maiores desafios meus, porque os últimos anos, né, porque eu levei uns 4 anos para poder finalizar isso. Uhum. Foram os melhores anos da minha vida financeiramente. Glória a Deus, pastor. Não é bom e ruim, porque era uma tentação. É, Eu tinha salário de juiz, pois é. Porque aí só falava assim: "Nossa, eu tô largando isso aqui, eu tô abrindo e mão, eu não sei o que que eu vou viver de que quê. de que eu vou viver?". E aí eu lembro de uma história que até uma irmã nossa hoje congrega com a gente, a Cecília, Maria Cecília Marquevitz, Eu aquela que conheci ela dos doces, exatamente. maravilhosos doces dela, fez Hoje o meu casamento. hoje ela congrega conosco lá. E aí eu lembro que nesse dia eu fui na loja dela, que era ali perto do Sal da Terra sede ali, da Uhum. Centro-Oeste. Ela falou assim, e eu estava em desespero. Eu falei: "Meu irmão, eu tô em desespero, eu preciso tomar uma decisão na minha vida". Ela falou assim: "Eric, vamos ali embaixo". Ela morava 3, 4 o escritório dela era 3, 4 quilômetros da Irmã Dulce. Né, era mesmo. Não, Eu ia muito lá naquela pé da Sal da Terra, ali naquela avenida. exatamente. E É, ali fui muito lá já. ela falou: "Vamos lá, vamos pegar uma palavra, vamos orar, tal". Eu falei: "Vamos". E eu fui na expectativa, Karina, de receber uma profecia. Uhum. Eu fui A gente tem crente uns nisso. momentos que a gente Aham. busca isso. E eu fui crente nisso. E eu louvo a Deus que naquele dia Deus falou, mas não falou pela boca dela, no sentido de eis que te digo. Aham. Ela olhou pra mim e falou assim: "Filho, escreve uma carta pra Deus". A irmã Dulce? É, Uhum. escreve uma carta pra Deus e coloca essa carta debaixo do seu joelho e rega ela com as suas lágrimas. Nossa. Cara, assim, eu fico até emotivo, porque fiz isso. E ali eu abri meu coração pra Deus. Coloquei tudo. Eu tenho essa carta até hoje. Até hoje. Até hoje, guardo ela. E naquela hora ali eu coloquei, e eu lembro que eu fui naquele salãozinho dela, ali eu joelhei e falei: "Pai, tá aqui, ó, tá aqui". Porque a minha dor, Karina, era a minha casa, era a minha família. "Pai, como que eu vou manter? Eu sou Sou sacerdote". sacerdote, um homem da casa. Exato, eu preciso manter minha casa. Casei com a minha mulher pra dar pra ela pelo menos o mínimo, né, Nós as tínhamos um condições. custo de vida alto, Alto. característico com aquela realidade que a gente vivia. Como é Uhum. que eu vou fazer? Hum. Mas Karina, minha esposa, já estava pronta há muito tempo. Olha, Anos-luz na minha frente. olha, Anos-luz, já ela estava já queria pronta. viver isso. Já há muito tempo. E eu Olha. estava cego, resistindo. Uhum. Mas até que eu lembro que algo que eu sempre trago isso como referência para as pessoas que me perguntam, eu falava assim, eu ia para a igreja, aí eu falava assim: "Nossa, tá pegando fogo na igreja, eu vou lá". Aí resolvi a igreja. Na hora que eu olhava para o estúdio pegando fogo. Nossa. Aí eu falava: "Resolvi", pronto. Olhava para a igreja pegando fogo.
Eu cheguei num ponto que eu estava tão exausto, tão exausto. Eu lembro desse dia, eu sentei na cadeira lá do meu gabinete e falei, pai, daqui eu não saio mais. Eu não saio daqui mais. Seja o que Deus queira, eu tô cansado. E, Karine, nunca mais voltei pro estúdio. Nunca mais. Isso tem quantos anos, pastor? Tem. Foi antes da pandemia. Mas, assim, oficialmente eu encerrei meu trabalho depois da pandemia, né? Uhum. Mas eu só cumpri aquilo que estava Já como um agendar, contrato. Só pra você ver o nível da coisa, ou seja, a pandemia, depois de muito tempo, eu ainda cumpri. Uhum. Então, assim, é, eu acredito que, se você falar que foi fácil a transição, eu te digo que quem dificultou fui eu. Entendi. Porque se eu fosse sábio, apesar que a sabedoria viria pela experiência, se eu entendesse que se eu seguisse o projeto oficial de Deus em todo o tempo, eu tenho fé e certeza hoje que as coisas iriam muito fácil, muito bem. Uhum. Mas como eu resisti em vários pontos, né, hoje eu tenho como aprendizado que confia no Senhor. Confia. Confia no Senhor, Entrega. entendeu? E hoje eu vivo, né, 100%, né, para Deus, né, com alguns projetos, né, uma vida extremamente ativa ministerialmente, Amém. né. Hoje vocês são quantas igrejas, pastor? Hoje aqui em Uberlândia nós somos 6 igrejas. 6? 6 Nossa, eu igrejas achei que era aqui. 3, pastor. Eu tô Não, muito não. atrasada. 6 igrejas. Eu já abri 10 igrejas, Que né. bênção. Hoje aqui oficialmente nós estamos com 6. Temos projeto hoje na África, na França, né. Olha, que Estamos indo para a bênção. Itália também, com Amém. a expansão para a Itália, porque é o que Deus falou, para as nações, Para as nações. né. Aí você fala assim: "Eric, é o que você quer". Não, eu tô só sendo obediente. Uhum. Estar aqui ou estar lá para mim não, confesso que não faz muita diferença. Não Uhum. estou esnobando, estou sendo sincero de Uhum. coração. Uhum. Então, assim, eu só quero cumprir. O senhor continua dando aula de teologia? Hoje nós temos uma escola, né, Uma de escola na teologia na igreja. igreja, né. Uhum. Ela atende não só o nosso ministério, mas outras igrejas também aproveitam. Quantos anos de teologia lá, pastor? São 2 anos e meio. 2 anos e meio, aula É, presencial? presencial. Quantos dias na semana? 2 dias por 2 semana, dias na segunda e semana. quarta, Tá. são mais de 20 matérias, entendeu? É uma escola bem focada mesmo, né. Uhum. E cada ano que passa a gente tem aperfeiçoado e tem exigido mais dos alunos. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, o nosso propósito é realmente qualificar as pessoas. Então a gente Uhum. tem cada dia mais aprofundado, aperfeiçoado, dificultado, no bom sentido, para que as pessoas possam realmente estarem habilitadas na Na palavra. palavra. Karina, o nosso ministério hoje, ele é muito visto e reconhecido pela palavra que a gente prega, Amém. sabe? A gente preza muito, muito pela seriedade da palavra. Amém. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas perguntam, falam, que a sua igreja é uma igreja pentecostal? Eu falo, não, ela é uma igreja do Senhor. Uhum. É o Senhor que vai nos conduzir. Né? Mas Uhum. uma coisa é certa, 100% na palavra de Deus. Palavra. Sim. Me fala um pouquinho da sua família em si, vamos falar ali de pai, de mãe, de tio, de irmão. Como que foi depois da sua conversão? Porque eu falo que quando a gente entrega a vida para Jesus, ele faz tudo novo, né, pastor? Sim. Gostos, manias, Aham. vícios, tudo aquilo ali é tratado e transformado. Aham. Então, às vezes, você muda de mesa, com certeza você muda de amizade, você muda de tudo. Até seu Sim. palavreado muda. 100%. Eu costumo falar que tudo mudou Tudo na minha muda. vida. Sim, sim. Até as roupas que eu visto hoje é diferente do que eu Sim. usava, né? Aham. E como foi isso para sua família? Foi difícil? Foi um choque? Não adaptaram bem? Afastaram? Você conseguiu administrar bem para não perdê-los? Tá. Como que você me fala sobre isso? Karina, eu vou te ser muito sincero. Eu sempre fui muito convencido Uhum. dos meus propósitos. Eu Uhum. sempre brinquei com a minha esposa, a gente sempre tinha um lema, a gente falava que a gente sempre tem plano U de um único. A gente nunca teve plano B na nossa vida. Tá. Então, tipo, o Eric Studio era um plano U. Uhum. Ou dava certo, ou dava certo. Tá entendendo? A igreja, os planos de Deus para a igreja, a Seara de Deus, também é plano U. Ou dá certo, ou dá certo. Tá. Entendeu? Então, assim, olhando para esse lado, né, quando a gente fala de família, eu confesso para você que não tivemos 100% de aplausos, Uhum. obviamente, Isso né? é normal. Normal. Eu acredito que. Como é que eu falo isso sem comprometer, né? É como se eu me tornasse seletivo.
Eu acho que não Entendi. foi eles que se tornaram seletivos, eu acho que fui Uhum. eu. Aí você vai falar assim, Eric, então a sua igreja é religiosa, a sua igreja é isso. Não, não é. Mas eu acho que meus valores se tornaram tão altos, Uhum. meus valores, aquilo que eu cria, Uhum. que eu comecei a entender que eu não podia desperdiçar meu tempo mais. Entendi. Você entendeu? Então, Uhum. assim, certas reuniões, certos encontros, eu olho aquilo até hoje e falo assim, meu Deus, parece que não faz sentido Não faz, pra não mim. tem Pra propósito. mim, pra mim, Uhum. não Pro tem senhor. propósito. Então Uhum. eu sou um cara que vivo de propósito. Então Entendi. se eu entender que aquilo que tá acontecendo não tem propósito, Você tem coisa demais pra fazer, agenda lotada demais exato, ministerial pra você exato. poder estar E naquele quando lugar. eu tenho um tempo de folga, Uhum. eu quero descansar. Entendi. Você entendeu? Exemplo, aqui nós estamos nesse bate-papo, eu já fiz 4 reuniões hoje. Entendi. Você entendeu? Eu quero entrar num lado legal, que eu acho que todo pastor aqui que vem, eu pergunto, e é bem falado e polêmico, assim. Vai Eu lá. quero entrar com Ai, você sobre Jesus. isso. Porque, assim, eu já entrevistei aqui, pastor, esse podcast que o senhor me entregou, eu hoje congrego na minha igreja, amo a minha igreja, mas ele não foi feito para entrevistar só gente da minha igreja. Sim. Ele foi feito, o senhor me entregou para várias pessoas de fora que E servam ao glória a Senhor. Deus por isso. Isso, por isso que o senhor está aqui. Então, eu já tive entrevista com alguns pastores que têm uma linha assim, que as férias, viagem, é só com o povo da igreja, é só com a família, os irmãos em Cristo, que não tem necessidade de hoje estar só com a esposa, com os filhos. Eu quero que o senhor fale um pouco a sua visão sobre tempo de qualidade do pai, Eric, porque tem o pai. Sim, vou também agora. Vou agora, pastor dos Sim. seus filhos, da sua esposa, Uhum. e o marido, porque Karina, minha visão, tá, de serva do Senhor, eu vejo necessidade de férias, eu Opa. vejo necessidade, eu e meu marido sozinho numa viagem, eu vejo, respeito quem não Sim. concorda, eu vejo necessidade de um tempo só minha família, pode ser que tenha amigos, ok, da igreja, tal, ou não da igreja, mas eu tenho necessidade de estar só com a minha família. Sim. E eu queria que o senhor pincelasse um pouco sobre a sua opinião e sobre o que o senhor vive sobre isso. Tá. De descanso, de união família, de pai, de vô e de pastor. Tá. Karina, hoje eu devo ter uma média de 1000 pessoas abaixo de mim, Uhum. entendeu? Então, assim, se eu não estiver bem, Isso. a igreja inteira não tá bem. E eu vou te Isso. falar, eu já vivi experiências como essa de não estar bem. Eu já Uhum. entrei em fases de depressão na minha vida. É, Você tá entendendo? Eu eu já sei. tive, ministerialmente, eu já tive momentos de depressão, de não ter força pra nada, Uhum. entendeu? Então, assim, exemplo, eu acabei de voltar de umas férias com minha esposa, nós fomos pra Gramado. Ah, cansamos. Beleza, pra onde nós vamos? Tá entendendo? Então, Uhum. assim, hoje eu confesso que até se tornou um facilitador, porque como a nossa filha casou, né, agora ela tem a vida dela e a gente até fica doído, porque sempre costumou carregar ela junto, Ah, e igual eu. agora já não tem mais, né? É. Então, assim, a gente se força a viajar. Agora, assim, ciclos de amizade, Karine, é um pouco difícil, porque a nossa conversa, né, o que a gente conversa é reino. É reino, é É reino. reino. Aí acaba que você vai conversar com aquilo que tem o mesmo propósito, o mesmo Exatamente. sentido. Então, assim, exemplo, Pra eu viajar. gosto muito de correr. Eu tenho como Ah. hábito corrida, né? Então eu tenho um grupo de pessoas que não são cristãos. Óbvio, no meio existe. Então eu me relaciono muito bem com qualquer pessoa e eu amo estar perto, vamos supor, desse grupo. Por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho. Eu também concordo com Um o senhor. exemplo, né? A terça são 2 turmas, uma das 6, outra das 7, e aí eu cheguei das 7, a gente fala que é a turma dos aposentados, né? Aham. Que acorda mais tarde. E Aham. aí o pessoal das 6 falou assim, Eric, nossa, que bom que você chegou. Ora pelos aniversariantes. Tá Tem entendendo? propósito. Exatamente. Tem Então eu propósito. sempre vou enxergar propósito nas coisas. Eu também. Então eu não me detenho somente a um ciclo de pessoas cristãs. Uhum. Não me prendo a isso. Obviamente eu escolho as mesas que eu quero sentar, Uhum. tá? Obviamente que eu vou fazer, eu vou ser, mas não é nem por ser cristão, é porque eu sou seletivo, eu quero o melhor pra mim, na Uhum. minha casa, entendeu? Penso eu, não sei se estou certo ou errado, mas eu tenho essa avaliação, eu quero, a minha média é alta, Uhum. eu me forço a isso. Ah, e assim, hoje o meu meio social é parte das pessoas da igreja, porque a gente bate papo.
Uhum. entendeu? Mas eu faço muita questão de me relacionar, de ter tempo de qualidade, Uhum. entendeu? Eu faço muita questão da igreja ter tempo de Quantos filhos qualidade. o senhor tem? Uma. É uma. Eu Uma pensei que só. era duas, Não, pastor. a É Laura. uma. É a Laura. que é casada e agora você ganhou seu Minha neto. netinha, É menina. menina. Uma missionária também, viveu na Olha, África. que Tanto que a lindo. filha dela, a Thalissa, o nome Ah, dela é africano. é africana. E ela mora onde, Hoje pastor? ela mora aqui em Uberlândia, Mora né? É, aqui? mas já tá dando a É. comichão já, né? Olha, que É, lindo. e Ai, aí, bom demais, né? assim, foi ela que nos levou pra lá, pra Guiné-Bissau, Entendi. através da vida dela, que nos Uhum, impulsionou a ir, e de lá Deus falou comigo sobre a construção do orfanato. entendi. Então hoje a minha vida, ela é essa social, eu faço Uhum. questão de viajar, faço questão de descanso, às vezes eu brinco com a igreja, se em algum momento tiver alguma coisa, se vocês quiserem abrir a igreja, fica à vontade, eu vou descansar, Ah, você entendeu? aham. Porque tem coisas que não justifica, tá? Então assim, eu dou muito valor nisso. Tá. E a questão, por exemplo, assim, também que eu quero entrar um pouco com o senhor, essa questão da família toda ali na igreja. Por exemplo, o meu marido, ele é atleta, ele é competidor de bike. Que legal, E eu e o Vicente, hoje a gente vive muito no mundo do esporte. Eu perfeito, aprendi isso com o meu marido, ele é muito perfeito. atleta. E hoje nós temos um grupo aí que eu, por exemplo, nós estamos de quase 500 ciclistas, que a gente pedala junto, é igual o senhor falou, tem muitos lá que não são cristãos, Uhum. que não congregam, que não comungam com a mesma fé que eu, mas é ali que eu também tenho que estar. Porque Karine, ali é eu que oro, eles Karine, deixa eu pedem te pra explicar um mim. negócio. Eu vou ser muito claro contigo. É, com muito respeito, pregar pra crente, minha irmã, Eu queria até entrar nisso com o senhor. não faz sentido. Uhum, Você tá entendendo? uhum, Então, assim, o meu coração ele queima para aqueles que não são. Às vezes eu tô na igreja, amo o nosso ministério, amo, me sinto em casa. aham, Mas às vezes eu olho e falei, pai, tá faltando algo. pois é. Tá entendendo? E a igreja, eu bato nessa tecla. Como a nossa igreja é uma igreja apostólica, né? Ela olha muito para fora e eu bato na tecla que a gente para de olhar para dentro, de acomodar. Pra No dia que você dentro, estiver confortável é porque tá tudo errado. tudo errado, é. Você entendeu? Vamos olhar para fora. Então, assim, eu amo estar no meio dessas pessoas, eu amo ter a oportunidade. Eu já fui ciclista também, assim, hoje nós temos pessoas que andam conosco porque no momento do ciclismo foram Foram alcançadas. alcançadas. Entendeu? Da fotografia, hoje da corrida, entendeu? Porque eu também me Uhum. considero, gosto, não vou se considerar atleta porque tudo lesionado, mas já fui bom nisso. É, o Você tá senhor entendendo? eu lembro, eu acompanho o senhor nas corridas, Sim, já fui maratonista já. maratona. Entendeu? Então, só que eu aproveitava esses momentos, sempre aproveitei. Entendi. Você entendeu? Porque eu, pastor, por eu ter uma filha missionária dentro da minha Uhum. casa, querendo ou não, eu tenho um pouquinho da minha veia de evangelista e Sim, missionária. sim, Queima no meu coração. sim. De acompanhar ela Quem dera fora, todo mundo tivesse essa na África. veia. E como Deus me entregou um ministério, Café com Jesus, para mulheres, dentro do meu quarto, falando comigo e me entregando há 4 anos atrás. Quando eu chegava na igreja que as irmãs falavam assim, nossa, Karina, eu quero ir lá. Eu falei, irmã, mas não é pra você. Não tô desfazendo de você, irmã, aqui Uhum. você já tem igreja, já tem as irmãs. Esse ministério é para quem não conhece Jesus. Exatamente. Esse ministério é para mim pegar lá de fora, é para fora. Uhum. Porque eu, pastor, eu amo pregar, mas pro povo de fora. Porque é Exatamente. meu chamado. Porque o pastor, ele cuida das ovelhas e eu tenho um chamado para fora. E eu ia explicar, talvez algumas irmãs ficaram até tristes comigo. Não, mas você não quer que eu vou lá? Não, eu falei, não é isso, é porque você não entendeu. O Café com Jesus, ele é para fora, é para pegar Uhum. perdidos e trazer para dentro. Uhum. Essa é a visão, né? Então eu tenho essa visão também. Quem dera todos pensassem desse jeito. Pois é. Entendeu? Hoje a gente faz, eu falo que eu faço porque é um trabalho meu, eu faço trabalho em presídios. Nós também temos uma irmã que faz no presídio, a E Lígia. assim, eu faço muita questão, sabe? Em Tupaciguara, eu vou e volto de 15 em 15 dias, Aham. entendeu? Tem coisas assim, Karine, eu acredito que essa é a essência Pois é. do cristianismo, alcançar aqueles que não conhecem Jesus, você Uhum. entendeu? Então, assim, Eric, tá? Quando eu falo que eu olho, às vezes, eu pregando para a igreja, né, e eu fico desconfortável, é o Eric. Eu acredito que existem Uhum. pessoas que têm que cumprir esse propósito Uhum. de apacentar, de Aham. amar. De cuidar. Mas sabe quando você tá naquela fase que você sente que você precisa fazer algo para fora? Aham, eu E sei. eu tô desse jeito.
Eu também. Vamos entrar em outro detalhe que ele é meio assim polêmico também, Mande que os lá. pastores gostam, assim, que eu gosto de entrar com eles e o povo ama, sobre críticas e perseguições. Porque toda igreja nós passamos por, né, crítica, alguma perseguição, alguma coisa, porque hoje o ser humano, pastor, não sei se eu vou usar a palavra correta, mas eu achei que a pandemia o povo ia crescer maturidade, eu achei que o povo regrediu. O povo tá pior do que antes, em todos os sentidos. Egoístas. Egoísta, falou a palavra correta. E eu queria te entender um pouco como o senhor lida com o ser humano, questão de crítica e perseguições. Karina, a minha maior crítica foi dentro da minha própria casa. Não da minha casa, eu e Bia, mas da minha família, né? Eu brinco, eu falo que aquela pessoa que me levou para Jesus foi a que mais me criticou, Entendi. a minha irmã. Você tá entendendo? Então, assim, até comprometedor falar isso, mas é uma realidade. Então, assim, quando eu recebi a crítica, eu vou trazer esses exemplos, né? Porque ela falou, mas você tá fanático. Eu olhei aquilo, parei pra pensar, falei, cara, eu tô fanático. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo menos eu tenho uma razão pra ser fanático por alguma coisa muito válida, sabe? E eu lembro dos discípulos, eles eram apedrejados, levantavam felizes, batia poeira e entrava pra dentro de novo e falava, tá funcionando. Você entendeu? Então, assim, nós vamos chegar um tempo, Karina, que eu acredito que as perseguições vão ser maiores. Eu creio. Tá Eu entendendo? creio. E que se a gente, como igreja, não tiver preparado, tá entendendo? Nós vamos ser sucumbidos. Eu creio Eu também. tenho uma história, eu não sei se é verdadeira, não sei o destino de onde ela veio, mas eu lembro que um dia alguém contou ela pra mim que existia uma igreja subterrânea, né? Escondida, e entrou um grupo de soldados, né? E falou assim, com muita autoridade, falou assim, quem é cristão aqui? Quem professa essa fé aqui e tal? Né? Quem crê em Jesus? Aí muitos, não, eu não, que medo. Quem não crê, sai pra fora. Aí na hora que a maioria negou Jesus, aí sobrou ali uma porçãozinha ali de pessoas, e eles oraram e falaram assim, pronto, agora a gente congrega, agora a gente vai adorar o Senhor junto com vocês, porque nós também somos cristãos, só que a gente queria estar em um lugar onde existia verdadeiros convertidos, sabe? Verdadeiros homens e Olha mulheres de isso. Deus. E eu vejo, Karina, que assim, as pressões do dia vão nos mostrar a real essência, as verdadeiras pessoas. No começo da pandemia, Deus falou algumas coisas muito comprometedoras comigo. Eu não tenho problema em falar. E Deus falou sobre as grandes igrejas, onde ele falava assim, Eric, elas vão deixar de existir. Olha. Porque e Deus falava nitidamente sobre pequenas igrejas, pequenos grupos, pequenas comunidades. Foi tanto que a gente até remodelou a nossa igreja diante disso. A gente limitou a nossa igreja. Pra não ficar tão grande uma só. Por isso que o senhor dividiu. A gente pulverizou. Está pulverizando, né? Até o final do ano nós vamos abrir mais duas. Pra poder ter mais qualidade, cuidar mais das pessoas, ter mais vida com Deus juntos. E assim, e aí Deus falava algo muito sério. E ele falou assim, eu vou extinguir a igreja morna. Falei, cara, que bênção. Olha só, guarda isso. Eu falei, pronto, tô feliz. Então vai ser muito fácil. A igreja morta, fria, é aquela que tá todo mundo assim, né? De cabeça baixa, triste, não bate palma. E a igreja avivada é aquela que tá batendo palma, tá tudo. Beleza. Passado 2 anos, Karina, eu tava ministrando no altar e Deus falou assim, a igreja morna também bate palma e canta. Nossa. Eu lembro que eu entrei em estado, eu tô arrepiando aqui, ó. Eu entrei em estado de choque e falei assim, Deus, então a coisa é séria. É sério. Porque o coração. Ele me trouxe, me levou lá em Apocalipse, quando ele fala da igreja de Laodiceia. Laodiceia. Porque lá, aos olhos naturais, era uma igreja perfeita. Perfeita. Mas o autor estava de fora. Tava de fora. Eis que estou à porta e bato. E aí Deus trouxe isso muito claro. A igreja prosélita, a igreja... Nossa. Isso, aquilo. Eu falava, meu Deus, então é muito sério Isso é muito forte. Então eu falei assim, então foi onde a gente começou a se atentar mais ainda para a cultura de reino que a gente estava e está carregando até hoje, porque, cara, a gente não quer expressar uma falsa cultura, né? Como Paulo mesmo falou para Timóteo, da fé não fingida. Ou seja, se existe uma fé não fingida, é porque existe uma fé
falsa, Uhum. que às vezes está sendo apregoada nos nossos meios. Então eu vejo que esse tempo de sucumbir, de perseguições, vai revelar realmente mais. É o ouro sendo refinado, É o ouro sendo entendeu? refinado. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas vão se esconder nas grandes mega churches, porque elas vão ser um ambiente muito confortável para se esconder e não ser visto. Não ser visto. Portanto, muita gente que vai nessas igrejas grandes já falaram comigo, porque eu atendo muitas mulheres, que fica quietinha porque ela quer ficar só no banco. Ela não quer servir, ela não quer Exatamente. envolver, porque ela fala, é tão grande que eu fico lá quietinha. Exatamente. Ninguém sabe quem eu sou, não preciso falar, eu não Ótimo. preciso, eu quero ficar no meu momento. Não é tratada, Não é tratada, não é só vai ali e discipulada, escuta o que. não há transformação, Uhum, né? Como Jesus fala que ele é a videira e a gente é o galho. uhum. Se a gente dá fruta, ele vai podar. E Aí se não dá is- fruta, ele vai cortar. Vai cortar. Uma coisa que recentemente, eu acho que eu tô desviando um pouco, mas talvez isso agregue. Recentemente eu orava a Deus e era numa manhãzinha, eu tinha acordado bem cedo. E eu tava lendo essa passagem e Deus me trouxe a visão de uma árvore. E debaixo dela um galho rompido, quebrado, jogado debaixo. E Deus perguntou pra mim, falou assim, esse galho é de qual árvore? Dessa? Tá debaixo. Esse galho é da árvore? É. Ele parece a árvore? Sim. Aí Deus falou assim, muitos vão se ver com a mesma natureza, Uhum. só que o galho já tá desligado da videira. Não faz parte. Não mais. faz parte. Mas porque é da mesma natureza, se acha-se que ainda faz parte. Olha. E aí Deus me trouxe uma visão. Ele mostrava, porque eu sempre fui dos montes de oração, né? Uhum. Sempre do meio. Uhum. E normalmente quando a gente ia nas noites pro monte, a gente fazia fogueira. Uhum. E você não faz fogo com galho verde. Pois é. Tá entendendo? E Deus falou assim, gasta-se um tempo para ele ficar seco. Porque ele fala, aquele que não dá fruto, ele queima. E aí Deus falou assim, porque esse galho quebrado, Karina, ele tava verde ainda, na minha visão. E eu consegui fazer essa imagem até no chat depois, mostrei pra igreja. Olha. Falei assim, ele tá verde, ele se acha pertencente, mas ele tá desatrelado da videira. Aham. Ou seja, daqui um tempo, quando ele cair em si, ele já tá seco. Aí ele não serve pra nada, a não Pra ser pra nada pôr mais. fogo. Nossa. E é isso que parte das pessoas hoje estão vivendo. Tá vivendo. Porque elas acham que estão vivendo o evangelho, mas, Karina, me perdoe, mas o evangelho, Atos 2,42, ela traz uma cultura de reino muito saudável, muito sã, e que às vezes as pessoas não têm vivido isso. Aham. Aham. Eu queria também entrar com você que você falou nessa questão da perseguição, que eu creio que cada dia vai ficar maior. Hoje nós já estamos vivendo muitas coisas que talvez não é a mídia, não fala nem nada. Hoje nós temos um projeto na nossa igreja, pastor, que chama Princípios e Valores, que foi desenvolvido, que a gente ministra nas escolas. Eu não posso falar o nome de Jesus. Sim. Eu posso falar tudo, mas Jesus eu não posso, Sim. porque fala que é a religião. É. Pode falar o Criador, Uhum. Deus, mas Jesus eu não posso. Não pode. Eu fiquei tão triste com isso que eu falei assim, então pode falar qualquer outros deuses, mas o Jesus, Não pode. porque a salvação só acontece por causa de Uhum. foi Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sim. E olha o tanto que o inimigo quer usar mesmo toda essa, vamos dizer assim, esse movimento para não chegar a Jesus, para não ter salvação para as O pessoas. problema de tudo, Karina, é que muitos vê isso de forma natural, comum. O povo fala, não, onde tem, tudo tem Deus. E não é tudo tem Deus. Não, essa Né? Isso esse é um engano. é um engano do povo. Ah, não, Karina, tudo tendo Deus é meu lugar. Não, É onde o povo, mas isso dá outro podcast. Dá, que tem muito chão ainda. Pastor, eu queria que o senhor falasse hoje para nós Hum. uma realização que você tem um sonho. Hoje você vai falar assim, Karina, eu ainda tenho um sonho que eu oro e ainda não foi alcançado. E eu queria que você falasse para nós esse sonho do seu coração como pastor. Tenho. O meu sonho, Karina, é construir, e isso vai acontecer breve. Amém. Temos uma igreja onde ela não é uma igreja e que eu alcance todo o público sem segmentação religiosa, mas ao ponto onde eu possa alcançar as pessoas e ministrar o amor de Deus na vida delas, sem que seja uma igreja, mas que eu haja como uma igreja. É confuso, né? É um pouco. Mas aguarde cenas do próximo capítulo. Olha. Você vai entender isso. Até o final do ano isso vai Olha. acontecer. Que benção. Tá entendendo? Onde é como se fosse uma igreja subliminar. Ela é maquiada. Você tá entendendo? Mas vai ser uma extensão do ministério
aonde ali vai ser pregado o evangelho de forma sutil, O povo tá indo, mas não sabe o que é né? igreja. E lá nós vamos receber todas as religiões possíveis. Olha, o senhor sabe que o Café com Jesus é mais ou menos isso aí? Uhum, Lá eu recebo católica, espírita, ateia sim, e evangélico, exatamente. que tá até morno, que tá Exatamente. E é isso que nós perdido. vamos fazer. É, Entendeu? Aprendi isso aonde? Lá em Guiné-Bissau. olha, 70% da população é muçulmana. Como é que eu ia olha. alcançar esses muçulmanos? Se o senhor viesse, Servindo e amando. e amando. É. No Camboja, a Brenda viveu Né? isso. Ela falou, mamãe, lá não tem esse negócio de ficar falando de Jesus. Lá é amar e servir. É. Através desse amor, eles vão ver Jesus na Aí eles nossa te vida. respeitam e param para te ouvir. Isso. Ela me É o que explicou nós muito aprendemos sobre lá. isso. É. Quem tem um filho missionário, igual o senhor tem, eu tenho, a visão do evangelho muda muita coisa. Total. A gente começa a ver de É a outra forma. prática. E eu tenho, assim, um nome no meio, assim, vamos dizer assim, no meio das meninas que caminham comigo, que eu sou a da paciência. Que eu amo, amo, amo. Eu falo assim, gente, mas se não é o amor. Porque assim, a gente exorta, lógico, eu nunca vou negar o que está na palavra, nunca vou abrir mão de princípios, que para mim é inegociável. Mas eu não vou abandonar. Pra Eu quê? vou amar. Né? Porque Jesus, ele me amou. Uhum. E eu todo dia eu negava ele. E ele não desistiu de mim, por isso eu Não. tô aqui. Karine, é isso aí, minha filha. É isso, É o sabe? amor. É o amor. Porque Então, só um minutinho nós já volta. Eu quero dar um recadinho para vocês. Eu quero agradecer minhas patrocinadoras oficiais, que é a Inovare, a Camila Félix. Gratidão por acreditar nesse projeto. A Clínica Stick. Muito obrigada, Carol, por acreditar nesse projeto e nos patrocinar. Quero agradecer minhas parceiras, a Natália Félix, com essa roupa linda. A Dani, que fez minha produção, maquiagem e cabelo. E a Morana, no Center Shop, o Berlândia Shop, que me colocou esses acessórios lindos. Gratidão a vocês que acreditou e patrocina esse projeto lindo. Voltando aqui. aí, que legal. Eu tenho meus patrocinadores, Que bom. pastor. São muitos. Pastor, eu gostaria que o senhor agora olhasse para a câmera Uhum. aqui e deixasse um recado de todo o seu coração. Um recado que o senhor fala assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, lá jovenzinha, era o recado que eu gostaria de escutar. Que ia mudar a minha vida, ia fazer a diferença total na minha vida. Eu queria que o senhor desse esse recado para o nosso telespectador que está nos assistindo. Eu lembro uma vez que eu estava em um evento e teve um rapaz que chegou em mim e ele me fez uma pergunta diferente. Ele falou assim: Eric, você ainda não aceitou Jesus? E quando ele disse isso, me alertou algo, porque eu falei assim, cara, ainda? Como se, tipo, quem tá perdendo tempo sou eu. Quem tá sendo desperdiçado, essa grande oportunidade, tá sendo eu. Então, deixa eu te falar uma coisa, de coração. Eu sempre fui resistente. Eu brinco, eu falo que eu não sou um homem aleluiado. Eu sou bem, bem firme com os meus conceitos. Ou seja, uma vez que eu creio, eu vou até o fim. Acredita em Jesus. Acredite naquilo que a própria palavra do Senhor ela tem te norteado. Porque, assim, hoje, para quem me conhece, para quem andou comigo, sabe que a minha decisão foi uma decisão assertiva e eu não abro mão dela. Por quê? Porque realmente Jesus, ele muda a nossa vida. Amém. Como ele mudou a minha. É porque a gente não tem muito tempo para falar. Mas assim, eu teria 1000 testemunhos para dar daquilo que Deus ele fez na minha vida e tem feito até hoje. Amém. Então, assim, eu encontrei paternidade, Olha, isso é muito lindo. eu encontrei amor, encontrei compaixão, paciência, coisa que eu não tinha. Olha. Então, assim, as pessoas, várias, chegam para mim e falam, sério, que eu vim para te ver, porque as pessoas falam de um outro Eric que eu não conheço. Falei, então senta aqui que eu vou te Senta aqui que apresentar. é outro Eric. Então assim, dê uma oportunidade pro Senhor. Amém. É só isso que eu te peço. Dê uma oportunidade para Jesus te mostrar o amor dele. Ele não vai nem te convencer, ele não precisa te convencer. Você vai ter a oportunidade de experimentar a compaixão que só ele pode liberar sobre a sua vida. Amém. Que lindo, É pastor. E eu queria que o senhor falasse para aqueles que eu não sei o senhor, mas eu tô atendendo muitas pessoas que estão feridas na igreja mesmo, com liderança, com ministério. E eu tenho falado muito
vamos dizer assim, essa frase: para de olhar para homens e olha para Jesus e tal. E eu queria que o senhor desse um recadinho para essas pessoas. Vou contar uma história, então. Então vamos, nós ainda temos alguns minutos. Vamos lá. Uma vez uma pessoa muito insatisfeita chegou na igreja e reclamando pro pastor a falta de... Não, mas o irmão só fala de mim, só vejo problema, isso aqui. E a história fala que o pastor pegou um copo desse, encheu de água e falou: meu irmão, vou dar umas voltas aí pela igreja com esse copo cheio. E não deixa derramar, não. Aham. Aí, quando ele volta, ele fala: nossa, pastor, ninguém mais falou de mim, ninguém mais, né, se preocupou comigo, tal. Aí ele falou assim: não, filho, a vida não mudou, continuou a mesma. A diferença é que você agora está com um propósito, prestando atenção em algo que eu pedi para você fazer. Ou seja, no momento que você se ocupar com as coisas genuínas de Deus, Olha, você entende? Você vai parar de olhar para o lado. olha. Então, quando você me perguntou sobre perseguições, sobre pessoas, Karina, a única coisa que eu posso te falar, assim, eu vivo intensamente o propósito de Deus. Amém. Então tudo fica superficial. Uhum. E às vezes as pessoas, elas se pegam justamente nesse ponto onde elas olham mais para a ferida do que para qualquer outra coisa. Mas se é para pensar, se todo casamento que a gente teve, ou pessoas que já casaram, não deram sorte, tivessem o medo de casar de novo, Pois é. mas tiveram oportunidades felizes, eu falo: gente, dê oportunidade para Deus. Entendeu? Talvez a pessoa vai te ferir, talvez a pessoa vai te machucar. Isso faz parte do processo, né? E eu brinco, eu falo: quantas vezes que eu sou ferido diariamente, porque a gente está no centro, né? É. E se eu olhasse para todas as feridas, talvez eu seria o primeiro a não estar lá. Pois é. Mas o amor pela obra, pelo Senhor, é muito maior. É muito maior, né? Então, que as pessoas possam ter esse amor pela obra, para que elas possam viver de forma intencional É aquilo verdade. que só Deus pode proporcionar na vida delas. Amém. Gente, que podcast, hein? Espero ter ajudado. Eu queria ficar aqui mais tempo, porque é muita coisa para falar, né? Muita bagagem, muita experiência com Deus. Você percebe só de conversar com Ele o quanto Ele é apaixonado pela palavra, como Ele tem temor no Senhor e levar a sério as coisas do Senhor. Isso é muito bom, porque só da gente conversar, a gente percebe, né, pastor, o quanto o Senhor se entregou, Sim. enquanto o Senhor vive para a obra Vivo mesmo do 100%. Senhor. Então eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempinho. Eu creio que vai, assim, tocar mesmo os corações das Amém. pessoas, para as pessoas entenderem Oro por isso. que nós começamos, o senhor como eu, a gente, né, não teve uma base, a gente não foi criado tudo certinho, bonitinho, a gente foi toda, como se diz, a gente teve vários processos, várias dores para estar aqui onde a gente está, para estar buscando o que a gente está buscando. Só te complementar algo. Recentemente nós estávamos orando na igreja, a gente tem uma oração, um culto só para os homens, né? Toda segunda cedo. E como eu não nasci num berço cristão, nem minha esposa nasceu, e a minha filha também não nasceu, porque nós ainda não tínhamos convertidos, né? Aí quando a nossa neta nasceu, né, eu estava no meio da oração e Deus falou assim: você purificou a sua linhagem. Olha. E eu fiquei tão grato, porque a minha neta já nasceu num berço cristão. Ela pode Amém. falar isso. Amém. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque a perseverança nossa, entende? Permitiu que hoje a gente pudesse falar que a gente purificou o nosso berço. Amém. Então, assim, persevere, gente. Acredite no Jesus, sabe? Não Amém. deixe que a igreja te fira, porque ela vai, em algum momento ela vai te trazer algum dano. Mas se o seu coração estiver no Senhor, Amém. tudo se torna irrelevante. Amém. Que o propósito fala mais alto. Amém! É isso. Nós vamos finalizar aqui. Quero deixar um abraço a todos vocês. E o mês que vem nós estamos de volta com outro podcast. Fiquem com Deus e até breve.